Marcos 16, 9. Diz assim, ó. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vamos ler juntos? E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então nós não louvamos, nós não cantamos que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E por isso nós estamos aqui hoje. Quem aqui não tem receio da morte? É ou não é? Quando a morte se aproxima, a pessoa, ela fica com medo. Com medo. Por quê? Porque tudo que é desconhecido dá medo. Até nesse mundo, quando você vai enfrentar alguma coisa que você não conhece, que você não domina, então dá medo. Ou não dá? Quando você sobe no altar para pregar a palavra de Deus, por que dá um gelo na barriga, pastor? Porque essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus. E nós temos que falar conforme Ele quer que fale, e não conforme eu acho que tenho que falar. Então tem um temor, dá medo. Então o desconhecido traz medo. E Jesus, irmão, foi sepultado. Como nós sabemos, como nós lemos na Bíblia. Mas, conforme Ele mesmo anunciou desde a Galileia, eu vou ser morto. Vão me pendurar na cruz, vão escarnecer, vão me bater, vão me judiar, vão fazer o que eles quiserem comigo. E eu vou morrer. Vou ser sepultado. Mas, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E eles não entendiam, diz o texto, todos eles, que os discípulos ficavam tristes, porque eles não conseguiam entender o que era isso. Pois não é possível, um homem tão poderoso como esse, que ressuscita dos mortos, vai morrer? Eles não conseguiam entender. E quando Jesus falava então que ia ressuscitar o terceiro dia, aí piorou a situação. Eles ficavam confusos, o que será? Um perguntando para o outro, o que será isso? O que será isso? E diz o texto assim, eles tinham receio, medo de perguntar esse assunto para Jesus. Até o Pedro, que era tão ousado em todas as perguntas, todos os assuntos, até Pedro também se reservou. Então, povo de Deus, eu quero ler um texto com os irmãos agora, que está em Mateus 28, para nós comentarmos a respeito do assunto. Aleluia. 28, nós vamos começar do verso 10, vou ler até o 15. Eu vou fazer uma pergunta. Não precisa me responder. Você responde para você mesmo. Você é mentiroso? Ou quantas vezes você mente? Às vezes para sair de uma situação. Você já pensou, ou um dia você parou para pensar, o peso da mentira? Você já pensou? Até o nosso presidente atual, há poucos dias, não sei se vocês ouviram, ele disse: a gente não pode mentir, porque se a gente mentir, depois vai ter que contar outra mentira para cobrir a primeira mentira, e depois tem que contar outra mentira para cobrir a segunda mentira, e assim vai, e aí você vai passar a ser o quê? Um mentiroso. Você vai viver na mentira. Você calcula o peso da mentira, irmão? Então eu quero falar esse assunto com vocês hoje. Pastor, hoje não é Santa Ceia? Santa Ceia.
Mas o mentiroso não pode tomar Santa Ceia, irmão. Porque o mentiroso não é filho de Deus. O mentiroso é filho do diabo. Jesus quem falou. Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo nunca se firmou na verdade. E ele é mentiroso. E quem mente faz a vontade dele e é filho dele. Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E é por isso que eu perguntei. O desconhecido dá medo? Dá. Quem não é filho de Deus tem medo. E a morte, irmão, ele traz uma consequência terrível. A nossa irmã Alexandra perdeu a mãe dela. Assim, vamos dizer, do nada. Passou mal, morreu. Foi? Então é o seguinte, irmão. Aí, quem está prestes a partir, fica com medo. Mas, por que fica com medo? Porque ele não sabe para onde ele vai. Ou pode até saber. Mas aquele que é filho de Deus, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Quando uma pessoa de Deus está para partir, está para ir embora, não é a morte que vem buscá-lo. Não é a morte que vem buscá-lo. Porque a Bíblia diz que aquele que é filho de Deus não morre. Jesus falou que quem crê nele não morre. Ora, pastor, mas tem tanto crente que morreu. Não, a Bíblia diz que crente não morre, que o crente dorme. Amém, povo de Deus? Já leu na Bíblia lá? O crente, ele dorme, esperando ali o seu corpo naquela sepultura. Talvez vai até desfazer pelo tempo que vai ficar ali. E ele vai ser ressuscitado com o toque da trombeta. E a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. E subiremos juntos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E dali para frente estaremos para sempre com o Senhor. Aonde Ele estiver, aonde Ele for, a igreja noiva, que agora é noiva, no dia do arrebatamento passa a ser a esposa do Cordeiro. E aí aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Aconteça o que acontecer dali para frente, porque a Bíblia diz que muitas coisas irão acontecer ainda. Aconteça o que acontecer, nós estaremos com o Senhor. Mas e os mortos que morreram sem Jesus? E os mortos que não quiseram obedecer o mandamento? Quem crer e for batizado será? Como que o batismo não tem nada a ver com salvação? Tem igrejas modernas que dizem, não precisa ser batizado. Não, para ir para o inferno não precisa mesmo. Para ir para o inferno não precisa ser batizado. Agora, se você quer ir para o céu, é necessário ser batizado, porque, irmão, você estará cumprindo o primeiro mandamento de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, quer dizer que se ele não se submete à primeira ordenança de Jesus, que é o batismo, então é sinal que ele não creu. Só creu da boca para fora, mas o coração está longe dele. Então, irmão, vai prestando bem atenção na sequência do que o Senhor está falando com a gente hoje. E se você tem o hábito de mentir, ou talvez a sua vida, às vezes você precisa mentir, irmão, não minta. Não dê ponto para o diabo. Fale a verdade. Olha, só para você ter uma noção. Quando casei com a irmã Alice, eu tinha um comércio, e aquele comércio não deu certo, teve que fechar, e fui trabalhar de empregado. Fui trabalhar numa empresa chamada
Fábrica Nacional de Compressores. Isso depois de casado. E aí, Deus preparou um lugar legal para mim lá. Eu trabalhava ao lado do diretor. Tudo bem, a primeira semana foi beleza, a segunda semana, nossa, está aprendendo o serviço, sabe como que é? Aí você começa a fazer as amizades e tal. Aí a pessoa que me ensinou falou, a partir de segunda-feira que vem você vai ficar sozinho aqui. Tá bom. Explicou, marquei tudo que ia marcar. Primeiro dia que eu fiquei sozinho foi uma beleza, daí quando do recado, voltei feliz para casa. Passou uns 2, 3 dias, alguém liga e eu que tinha que atender o telefone. Queria falar com fulano. Eu fui lá, notificaram o diretor que tinha alguém na linha querendo falar com ele. E ele simplesmente me disse assim, agora eu estou ocupado, e fala para ele que eu não estou. Como assim? É desse jeito para falar. Fala que ele não está. Fala, o diretor não está aqui no momento. Falei, e agora? Voltei para a minha sala, telefone lá fora, aquele tempo, telefone no gancho, né? Telefone lá me esperando, e eu pensando, Jesus, e agora, o que eu faço? Se eu mentir, eu vou fazer o que o diabo está mandando, e esse homem está sendo um diabo aqui dentro para mim. É o diretor, mas ele é o diabo, está mandando mentir. Falei, mas também não posso, e agora, como que eu vou fazer, né? Voltei no telefone, peguei, fiquei segurando, escutava até a respiração do cara do outro lado lá. Não sei qual assunto que ele queria falar. E eu falei assim, olha, fulano, eu vou dizer para você, o nosso diretor, ele está. Mas ele me disse para dizer que não está, porque ele não pode te atender agora. Menti? O diretor, depois de uma meia hora, me chamou lá. Falei, pronto. Ele falou, quero parabenizar você pela tua coragem, viu? Só que tem um detalhe, passa no RH lá, por favor, que você não serve para nossa empresa. Eu preciso de uma pessoa que saiba mentir. Falei, então, eu estou no lugar errado. Bom, voltei para casa, cheio de problemas, cheio de dívida, conta para pagar, e mandado embora do emprego. E a irmã Alice falou, agora ele vai ficar firme nesse emprego aí, agora vai dar certo. Cheguei em casa, tive que falar para ela. Falei, bom, eu fiz o que o meu pai me mandou. Meu pai disse para mim não mentir, eu não menti. Agora está na mão dele. Ele que sabe o que vai fazer comigo. Porque segunda-feira, tem mais 2 dias para trabalhar. Falei, na segunda eu tenho que ir lá pegar minhas contas. Então, povo de Deus, custe a tua vida, custe o que custar, não minta nem por brincadeira, porque é nessas brechas que o diabo entra. Mateus 28:10, agora sim todo mundo achou, todo mundo prestando bastante atenção, celular desligado, né, pessoal? Agora, ó, bastante atenção, você que está com alguém da família, lá na cozinha, preparando o almoço, preste muita atenção, que você vai ter um trabalho especial quando eu terminar o culto. Primeiro que você vai mandar ele ouvir a mensagem que está sendo gravada, tá bom? E segundo, você vai explicar como que foi o culto para eles, tá bom? Bom, vamos lá. Mateus 28:10 diz assim, ó, então Jesus disse-lhes, Jesus tinha ressuscitado e apareceu. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, então vai prestando bem atenção na leitura, porque eu não vou voltar na leitura, só vou comentar. Ó, e quando iam, quem? As mulheres. Eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos
e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, quem era o governador? Quem era o governador, pessoal? Pilatos. Pilatos era o governador. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de... Vamos ler essa partezinha? Até ao dia... E nós não estamos falando hoje, quando foi escrito, nós estamos falando de hoje, hoje que nós estamos vivendo. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Amém. Bom, eu quero falar para vocês a força da mentira. Quando nós falamos uma mentira, por alguma razão, nós achamos melhor contar a mentira, não é? Vamos falar a mentira. Eu tinha um subchefe, quando eu trabalhei na Voit. Ele era tão mentiroso, mas tão mentiroso, irmão, que quando ele começava a contar uma mentira, ele mesmo achava que está muito exagerada a mentira dele. Aí ele falava assim, peraí. Ficava olhando para si, eu minto. Ele estava pensando que ele ia inventar, que ele ia mentir. Ele falava, eu minto. Aí começava de novo a história. Você começava a olhar meio desconfiado para ele. Ele falava, esse cara não está acreditando no que eu estou falando. Peraí, eu minto, de novo. Contava a história dele lá. Mas todo mundo sabia que ele era mentiroso, então ninguém acreditava mais nas histórias que ele contava. É a mesma coisa daquele rapaz que vivia enganando todo mundo quando saíam e ficava gritando socorro lá no meio do rio, e quando as pessoas iam acudir, ele ficava dando risada, era mentira. O dia que aconteceu de verdade que ele estava afogando, todo mundo falou, é mentira, deixa ele lá. E foi o dia que realmente ele estava precisando. Ninguém acreditou nele. E ele morreu afogado. Então, irmão, a força da mentira te mata e te leva para o inferno. E o diabo fica te enganando, dizendo que você já aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, você anda na verdade. E não na mentira, porque ele diz, eu sou a verdade. Então, povo de Deus, olha, até dia de hoje, por causa dessa mentira que nós lemos, o prejuízo de Israel é tão grande, que até hoje, eles não acreditam no Senhor Jesus. Até hoje. Olha, os principais sacerdotes, não satisfeitos com a morte de Jesus, sabendo que Jesus tinha anunciado muitas vezes que ele ia morrer, sepultado, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Então as autoridades foram até Pilatos, que era o que governava, o que mandava, era o representante de Roma, ali em Israel, e falaram com ele, nós ouvimos Jesus dizer que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então, a gente precisava de soldados tomando conta do sepulcro até o terceiro dia. Pelo menos. Pilatos, tomar conta do morto? Faça-me o favor, né? Sim, mas ele falou que vai ressuscitar. Então é necessário, porque de repente os discípulos dele vêm à noite, roubam o corpo e saem proclamando que ele ressuscitou, e aí a segunda mensagem será pior que a primeira. O Pilatos já estava que não aguentava mais com os sacerdotes. Pilatos já estava odiando os israelitas, os principais sacerdotes, ele não aguentava mais. Ele falou, tá bom, tem uma escolta aí, leva essa escolta e põe lá, vai lá. Para quem não sabe, tinha vários tipos de escolta. Por exemplo, a escolta que foi dado na mão de Judas Iscariotes
era de 300 a 600 soldados romanos, mais os soldados do templo, que o templo tinha soldados também, os guardas, inclusive Malco, que foi curado por Jesus da orelha, era o chefe da guarda do templo. Mas e essa escolta aqui? Para você que é um estudioso da Bíblia, para você que lê Bíblia, e quando lê não se conforma, como que é? Eu quero uma explicação, e você começa a buscar de Deus, eu quero uma orientação, o que quer dizer isso? Você que lê Bíblia, come Bíblia, se alimenta da Bíblia. Você lendo, às vezes você não se conforma. Não, eu quero uma explicação. A escolta que Pilatos dispensou para os sacerdotes, para tomarem conta do sepulcro, eram 30 soldados romanos. Era a escolta que ele tinha no palácio dele. Eram os 30 soldados mais chegados, mais fortes, mais treinados para guardar o Pilatos. Era o guarda das costas do Pilatos. E Pilatos, como já não aguentava mais a confusão que os sacerdotes faziam, porque a Bíblia diz assim, e Pilatos sabia que por inveja os sacerdotes tinham entregado Jesus para ser crucificado. É tanto que Pilatos até lavou a mão, lembram? Olha, povo de Deus, então vai guardando aí. Vamos falar então da ressurreição de Jesus agora. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Irmão, nosso Jesus ressuscitou e não está morto. Vamos lá. De manhã bem cedo, no domingo, cedinho, primeiro dia da semana, aquelas mulheres. Aí eu fiquei pensando, um evangelho fala uma coisa, outro evangelho fala outra, o outro fala outra. E eu fui vendo aqui, e sincronizando os 4 evangelhos. Quais foram as mulheres que foram ali? Elas foram 2, 3 vezes até o sepulcro e voltaram. Olha, preste atenção. Logo cedo, as mulheres, a Maria Madalena, que é a principal da história aqui, no caso, a Salomé, a Joana era esposa do tesoureiro de Herodes, lembram? Ele era poderoso. A Joana era uma mulher muito abastada. Ela ajudava muito o ministério de Jesus. Aliás, Maria Madalena também tinha muitos recursos, porque o ex-marido dela que morreu era um soldado romano e ela tinha um dinheiro muito bom. Bom, isso na história se conta isso. E Maria, mãe de Tiago. E aí diz o texto, e outras mulheres. Claro, não tinha nem como mencionar todas as mulheres, porque só de Maria tinha 6 Maria que acompanhavam Jesus. Então, povo de Deus, aquelas mulheres, logo cedo, levantaram, escuro, ia começar o primeiro dia da semana, e elas partiram com aromas, com o seguinte pensamento, nós vamos lá, mas vamos embalsamar direito o corpo de Jesus, porque foi feito tudo na correria. Então nós vamos fazer conforme a nossa lei, a nossa tradição manda, especialmente por Jesus. Ele não pode ficar daquele jeito lá. Porque foi feito tudo correndo, tudo às pressas. E elas iam no caminho, levando e conversando, e quando estavam se aproximando, perceberam, e mas tem uma pedra lá que puseram lá, selaram a pedra. E agora? E os soldados? E os soldados? Não sabemos quantos soldados tinha na hora em que elas chegaram. Provavelmente não eram os 30 que estavam lá. Provavelmente eles estavam fazendo um plantão. Mas não sabemos quantos estavam lá. E quando elas estavam se aproximando e perguntando, e agora? Como nós vamos fazer? Quem vai tirar a pedra para nós? Como que a gente vai fazer? Os soldados aqui não vão. Está selada a pedra, eles não vão mexer nisso. E enquanto elas conversavam e se aproximando, a Bíblia diz assim, irmão, que um anjo do Senhor veio do céu. Aleluia. Descendo como um relâmpago. Olha só.
Meu Deus do céu, clareou tudo. Era escuro, clareou tudo. Os soldados ficaram petrificados, com medo, diz o texto, assombrados, sem palavras, sem reação. E o anjo veio, preste atenção agora, hein? O anjo veio. Os soldados viram? Viram. O anjo veio. As mulheres viram? Viram, porque está registrado aqui em Mateus. O anjo veio, chegou perto da pedra, e foi aí que descobriram, olha, além dele descer como um raio, as roupas dele é resplandecente, branco como a neve. Ele chegou, empurrou a pedra e sentou na pedra. O que é problema para nós, irmão? Deus manda um anjo para sentar em cima. Ô, Senhor, está tão difícil. Está difícil? Fala com Deus. E aí, irmãos, eles viram tudo aquilo. Eles ouviram. Preste atenção. Eles ouviram o anjo dizer para as mulheres: vocês estão aqui à procura de Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui porque ressuscitou. E ainda diz: vinde ver o lugar que ele estava. Chamou as mulheres para entrar no túmulo e ver, olha aqui, ele estava aqui. Irmão, que coisa poderosa. Você já pensou, pessoal? Porque a hora que o anjo desceu, diz a Bíblia, que começou um grande terremoto. Depois em casa você vai ler os versículos anteriores ao que eu li, e você vai acompanhar melhor. Houve aquele terremoto, balançou tudo, chacoalhou tudo, mas a pedra não saiu do lugar, estava lacrada, estava selada. Foi necessário o anjo chegar e tirar a pedra, para as mulheres verem que ele estava tirando a pedra. Tudo isso aconteceu, e os soldados estavam ali. Não puderam fazer nada. Irmãos, aqueles soldados treinados para a guerra, treinados para defender o governador, homens capacitados, não puderam fazer nada com um anjo. E a Bíblia me diz que cada um de nós temos um anjo ao nosso lado, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando o diabo nos atinge com algum dardo, irmão, é porque nós mesmos demos brecha, principalmente a mentira. Você contou mentira para alguém. Para se sair de uma situação, você deve ter contado alguma mentira. Ah, pastor, é só uma coisinha. Essa coisinha vai te custar caro. Fale a verdade, irmão. O que custa você falar a verdade? Vai ter prejuízo? O salmista já dizia, o salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele diz assim, ó, se você prometeu uma coisa, irmão, faz o que você falou. Nem se for para prejuízo seu, mas faça. Por quê? Vem Jesus e diz, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que sair disso é procedência maligna, é o diabo falando na sua orelha para você mentir. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, povo de Deus, as mulheres então saíram correndo para ir avisar quem? Os discípulos, porque os discípulos, e tinha uma porção de gente, mais mulheres, mais homens, os apóstolos, eles estavam reunidos no cenáculo, aonde Jesus tinha ministrado a Santa Ceia. E a Bíblia diz que eles estavam de janelas e portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus, porque os judeus tinham declarado, se alguém falar que é discípulo desse homem aí, ó, vai morrer que nem ele morreu. E todo mundo com medo, então ficaram ali dentro. As mulheres corajosas, pelo menos essa meia dúzia de mulheres aqui corajosas, sempre tem uma mulher corajosa, né? Sempre tem uma mulher que, peraí, negócio aqui. É por isso que está cheio de pastoras por aí. Os homens frouxos, fica lá sentado, fica lá ouvindo, aí a mulherada fala, pô, quem vai dirigir a igreja?
vai deixar aí para o diabo fazer a festa? As mulheres se levantam corajosas e vão lá dirigir. Vergonha para os homens. Por isso você tem que ser homem de coragem, irmão. Homem que vai em frente. Não dá bobeira não, que nem o Adão lá. Adão deu de bobeira lá com a mulher, porque talvez era a única mulher que tinha no mundo, né? Falei, eu perdi minha mulher, hein? Então você prefere ficar com Deus ou com a sua mulher? Jesus falou, quem não deixar esposa, filho, pai, mãe, terreno, casas, não é digno de mim. Mas o Adão tonto, olha a situação até hoje. Estamos sofrendo até hoje, a humanidade sofre até hoje. Por quê? Porque Adão foi um frouxo. Porque Deus falou com ele, não foi com ela. Quando, não digo que o homem tem que ser o machão dentro de casa, mas ele tem que ser o cabeça. Não que ele mande na mulher, mas ele tem que ser o igual à mulher. Mas a mulher tem que reconhecer que o marido foi ordenado por Deus. Jesus é a cabeça da igreja, mas o marido é a cabeça da casa. Por quê? Porque é ele que tem a obrigação de sustentar a casa. É ele que tem a obrigação de manter a casa. Então, povo de Deus, preste atenção. As mulheres saíram correndo para falar para o pessoal que estava reunido no cenáculo tudo o que tinha acontecido. Mas por outro lado, os soldados também saíram correndo dali com medo. E foram procurar quem? Os soldados eram soldados romanos. E eles foram falar com quem? Eles foram falar com Pilatos? Não. Eles foram falar com os principais do templo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles falassem com Pilatos, a sentença era a morte. Como que o defunto não está lá? Como que o cadáver não está lá? Que conversa é essa? O que vocês estavam fazendo lá? Vocês são pagos para isso. Eles sabiam que se eles chegassem para Pilatos e falassem, ou até para o centurião, e falassem, olha, vou te contar o que aconteceu lá. O Pilatos era incrédulo, Pilatos servia outros deuses. Pilatos não estava nem aí com nada, ele estava com raiva dos judeus. Então, eles correram para falar com os principais do templo. E o que é que eles falaram para os principais do templo, pessoal? O que é? Reuniram todo... Opa, peraí, antes de você começar a contar a história, vamos chamar todo mundo aqui. Vamos invocar o Sinédrio aqui, convocar todo mundo aqui, para escutar o que vocês têm para falar. E eles começaram. Nós estávamos lá tomando conta do sepulcro, normal. Passamos a noite tranquilo, cuidando, nada aconteceu. Quando apareceu lá o sinal de que ia começar o dia, aí que foi um negócio que aconteceu. De repente, veio um anjo do céu, como um relâmpago, clareou tudo aquilo ali. O jardim ficou todo claro, com a presença daquele anjo. Ele chegou, empurrou a pedra, sentou na pedra e começou a falar com aquelas mulheres que tinham vindo lá. E é que eles falaram? E que esse anjo falou para as mulheres? Ele disse assim: vocês estão procurando Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Vem aqui dentro do túmulo, venha ver o lugar que ele estava. Agora vocês vão correndo e avisem os discípulos tudo o que aconteceu, que ele ressuscitou. E ele manda dizer o seguinte: vai lá para Galileia, manda os irmãos dele lá para Galileia. Os irmãos, não os discípulos, os irmãos. Manda os irmãos dele lá para Galileia, porque ele vai aparecer para os irmãos dele lá na Galileia, aqueles que não acreditavam nele. Porque diz o texto, que os próprios irmãos não acreditavam em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Você sabe que nesse dia que ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, aconteceu uma coisa extraordinária. O Tiago fazia parte do Sinédrio. Pelo menos ele era aprendiz, ele estava lá. O Tiago, irmão de Jesus. Você já pensou isso, irmão? Mas o Tiago
Quando ele viu, quando Jesus foi crucificado e tudo o que aconteceu, o sol escurecendo e o próprio centurião crendo em Jesus e sendo salvo, irmão. O centurião é aquele que cuidava dos 100 soldados que mandaram crucificar Jesus. O centurião olhou para Jesus na cruz e diz: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Ele creu em Jesus. Porque para um centurião, na posição que ele estava, falar uma coisa dessa, irmão, é porque ele tinha realmente sido impactado pelo poder de Deus. Estava lá os soldados, não sei quantos. Então, estava escuro, tudo ficou claro. O anjo chegou, empurrou a pedra, sentou e começou a falar para as mulheres, para elas irem falar para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, que ele ressuscitou. Amém? Desse jeito. E do jeito que os soldados falavam, irmãos, houve uma reunião extraordinária ali no momento. O que houve? Reuniram os principais. E agora, o que nós vamos fazer? O homem ressuscitou, e agora? Os soldados aqui são testemunhas, e agora? Bom, então vamos ter que inventar uma conversa. Vamos ter que planejar uma mentira. Qual a mentira? Vocês vão dizer o seguinte, nós vamos dar muito, mas muito dinheiro para vocês. Nós vamos dar muito dinheiro para vocês mentirem, pregar a mentira. E vocês vão dizer, a gente estava dormindo, e os discípulos dele veio à noite e levou o corpo de Jesus. Eu fico pensando, irmão, só uma pessoa muito ignorante para acreditar numa mentira dessa. Se ele era um soldado de Roma, primeiro que eles não podiam estar dormindo, tinha que ter um revezamento. Eles não podiam estar dormindo. Segundo, se eles estavam de fato dormindo, a pena era a morte. Porque eles foram ordenados a cuidar do cadáver de Jesus até o terceiro dia, eles não podiam dormir. Eles não podiam deixar ninguém se aproximar. Bom, mas vocês vão falar essa mentira. É isso que vocês vão falar. Que eles vieram de noite, roubaram o corpo de Jesus e a gente estava dormindo. E agora estão falando aí que Jesus ressuscitou. Aí diz o versículo 15, que nós lemos. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E a verdade foi comprada por uma mentira. Irmãos, eles receberam o dinheiro. Nunca mais vocês vão ter problema financeiro. Nunca mais. É só falar o que nós estamos mandando. O dinheiro aqui vai dar para a sua geração, para mais uma geração de vocês. Pode ficar tranquilo. Mas o governador pode ficar sabendo dessa história. Bom, se ele ficar sabendo, a gente vai lá e vamos persuadi-lo para vocês ficarem em segurança. Irmão, olha a tramóia que foi feita. Olha um plano diabólico que foi feito. E aí eu estava ouvindo uma caravana que foi para Israel. Eu e minha esposa estávamos assistindo. E uma mulher era a guia que levava e falava em português e explicava. E ela falava com tanta convicção da ressurreição de Jesus, que o que estava comandando a caravana chegou para ela, esqueci o nome dela, falou assim: e vocês creem nisso que você está me falando? Que Jesus ressuscitou? Ela disse: não. Mas por quê? Porque essa ressurreição de Jesus está mal contada. É os soldados que contaram a verdade. É os soldados que eram autoridade.
as mulheres nem contadas entre o povo era. Então, nós como israelita, preferimos acreditar nos soldados romanos. A nação em si, esse Benjamim lá, o primeiro-ministro de Israel, ele acredita que Jesus não ressuscitou. Então, povo de Deus, cuidado com a sua mentira. Irmão, Israel está sendo enganada por 2000 anos. Por 2000 anos por causa da mentira. Você sabia? A Bíblia não diz que tem pecadinho ou pecadão, né? Não diz isso. Mas uma coisa intrigante. Jesus falou para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, ele considerou o pecado de Caifás maior do que o de Judas que o traiu. Você pensou nisso? Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer, é o maior pecador. É um pecado que não tem tamanho. É muito grande. E quem foi que entregou Jesus nas mãos de Pilatos para ser morto? Caifás. Porque ele era a autoridade máxima da religião, do templo, do povo de Israel. E a história não diz que Caifás foi salvo. A história diz que o centurião foi salvo, que comandou a morte de Jesus, que o ladrão que estava na direita de Jesus foi salvo. A história chega a contar que Barrabás, que foi solto em lugar de Jesus, foi salvo. Olha, irmão, é sério a coisa, não é? Então, povo de Deus, Israel inteiro não crê até hoje. E até hoje eles estão procurando uma prova de que Jesus não ressuscitou. Até hoje. Chegaram até a anunciar há pouco tempo que a sepultura que anuncia-se que Jesus foi enterrado, foi colocado, eles chegam a dizer, não foi naquela, foi em outro lugar. Então, povo de Deus, a mentira, as consequências, está levando uma nação. Quantas gerações estão indo para a perdição? Como estamos se aproximando do fim? Presta atenção agora. Como estamos se aproximando rapidamente do fim? A Bíblia diz que 144 mil judeus têm que ser salvos. Isso dos remanescentes, os que estiverem vivos na época da volta de Jesus. 144 mil judeus têm que estar vivos. E têm que ter acreditado em Jesus. O resto não. Mas Paulo fala dos remanescentes, que são os 144 mil que João revela no Apocalipse. Presta atenção. Nós temos a igreja hoje chamada messiânica. O que é a igreja messiânica? Alguém sabe? Levanta a mão. Só quem sabe. A igreja messiânica, só o filho do pastor que sabe? Ninguém sabe? O que é a igreja messiânica? Ninguém sabe. A igreja messiânica, irmão, são judeus que estão crendo em Jesus, sendo batizados nas águas e formando uma igreja chamada igreja messiânica, que são judeus salvos. Porque todos os outros judeus seguem a lei do Antigo Testamento e não querem saber de crer em Jesus. Eles só vão crer em Jesus no dia que Jesus aparecer nas nuvens, que eles começarem a gritar, Hosana, 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 e Hosana, vem, nos salva aqui, porque o anticristo nos cercou, estamos sendo massacrados, e a Bíblia diz então que vai sobrar os 144 mil. E aí eles vão acreditar tudo em Jesus, porque já estão crendo na verdade. Porque o tempo da salvação é agora. Até o toque da trombeta é o tempo da salvação. Está orando pela família, irmão? Como está o tapetinho lá? Já está saindo as letras? Põe de novo o nome das pessoas de novo. Escreve de novo se estiver apagando. Estamos orando pela família no tapetinho, povo de Deus. E eu já começo a ver uma luz no fim do túnel. Eita benção. Glória, mas não vou falar isso agora não. Irmãos, quero que você curve a cabeça um instante antes de nós participarmos da mesa.